Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil para verificar como é que as mais diferentes culturas estão se desenvolvendo ao longo do país. Dessa vez a nossa parada vai ser na região de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar o desenvolvimento das lavouras de arroz lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Fagundes Gigino, ele que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes da Notícias Agrícolas, bom dia, Guilherme, tudo bom? Roberto, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no começo de dezembro, os trabalhos de plantio estavam chegando ao final e aí falta de chuvas estavam prejudicando um pouquinho essas atividades. Como é que foi essa reta final de plantio? As condições climáticas melhoraram para o produtor finalizar suas atividades aí na região? Foi finalizado, teve uma redução pequena em função dos baixos níveis de água, então o produtor não plantou 100% da área, teve uma diminuição, mas foi pequeno. O plantio terminou bem, com chuva, mas foi estressante o nascimento, e alguns lugares não tiveram que banhar para nascer, dificuldades. Depois, em função da escassez de água de novembro e dezembro, também teve uma economia de água, o pessoal entrou mais tarde com a água, economizou, foi levando a banho, principalmente os que tiveram que banhar para nascer, tiveram um gasto de água maior, um consumo de água maior, para poder dar o primeiro banho, que a gente chama, e aí começou a ter problema de poder faltar água no final. E aí o produtor começou a administrar o que tinha, mas depois em dezembro e janeiro foi chuvoso dentro de uma normalidade, ou seja, toda semana, cada 10 dias, vinha uma chuva boa para dar uma aliviada, não para encher os reservatórios, mas pelo menos para conseguir dar uma aliviada aí nas partes dos cantos, assim, nessas partes que custa chegar água e levando a banho. As lavouras ficaram sujas em função disso, da baixa lâmina d'água, e nesse sistema aí, desse manejo que se teve que fazer em função do racionamento, para não faltar na hora do enchimento do grão. E essa parte é mais essencial, né, que a planta mais precisa de ter água no pé. A colheita, já começamos a colher agora, essa semana passada, teve a abertura da colheita aqui no estado, dia 9 a 11, onde também ali uns 2 ou 3 produtores já começaram a colher a semana passada. Essa semana já está aumentando aí, principalmente depois de terça-feira de carnaval, ou seja, depois de hoje, vai começar o aumento dos produtores de começarem a colher. Mas o foco principal, o aumento mesmo, quando vai ter um pico maior de colheita inicial, vai ser depois do dia 20 de fevereiro. E aí vai todo março e um pouco de abril, aí, uma boa parte de abril. E aí, Roberto, com esses trabalhos começando de colheita aí na região, qual que é a expectativa de produtividade, de produção? A gente deve ter bons índices de colheita nesse ano? Olha, como eu disse antes, as lavouras ficaram sujas, foram levadas a banho, elas sofreram em função daquela falta d'água, mas a luminosidade depois foi boa, mas a gente acredita, é cedo ainda para ter uma noção, mas a gente acredita que ela vai ser um pouco menor que o ano passado. O ano passado foi um ano excepcional, né, para a cultura, e esse ano teve essas dificuldades no início. A gente acredita que vai ter uma diminuição um pouco, não vai ser significativa, muito grande, mas vai ter uma diminuição de colheita, e que nós temos conversado com outros produtores de outras regiões também estão falando nisso.
E aí, Roberto, só para a gente ter esse panorama de comparação, quanto é que ficou mais ou menos essa produtividade do ano passado? Agora ficou em torno de quase 10 mil quilos, 9.800, acho. E a média do estado ficou em 8 mil, uma coisa assim, agora não lembro bem. Mas vamos falar em sacos, acho que vai ter o ano passado a média aqui ficou em torno de 320 por quadra. Esse ano talvez uns 20 sacos a menos seja. E aí... Mas é cedo ainda para falar isso, né, Guilherme? Isso aí nós teríamos que falar, de ter uma noção mais início de março. Aí a gente pode falar alguma coisa mais exata. E olhando agora para o mercado, como é que estão essas perspectivas para a venda dessa produção? Produtor esperando conseguir preços satisfatórios para vender a sua produção nesse ano? Sim, o preço está satisfatório. Teve uma queda considerável, nós chegamos a vender a 115 aqui nessa região, e a 110, 115, e hoje está R$ 90 o saco de 50 quilos. Isso é uma redução significativa. E o que a gente estranha, já que tu puxou essa conversa, não sei, eu já tinha dado outras entrevistas e comentava que quando baixasse eu queria ver se baixava na prateleira. E na prateleira não baixou o arroz. E aí a conta está só na conta do produtor. Isso é um comentário que eu estou fazendo, ou seja, quando sobe, entra na conta do produtor e quando desce, fica na conta do produtor. Na gôndola, o preço continua o mesmo. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse atual momento para as lavouras de arroz aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu só queria comentar que eu acho que o preço vai se manter, é só o início de colheita devido à função de oferta e procura, né, demanda. Acreditamos que os preços vão ficar estáveis, em torno desses 90, 100 reais, ou até mais. A área do estado diminuiu, então a produção do estado também vai ser menor, os estoques são baixos, tudo indica que vai ser um ano de preços bons, compensatório pela diminuição de área e pela diminuição de produção. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer números mais lá para o final da colheita aí na região. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Prazer. O Roberto Fagundes Gino, ele que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, lá no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de arroz lá na região de Uruguaiana até esse momento. Os trabalhos de colheita já começaram lá na região, pontualmente 2 ou 3 produtores colhendo até o momento, expectativa de que mais gente inicie os seus trabalhos a partir de amanhã, ainda essa semana, mas a grande força mesmo lá para o final de fevereiro, entrando março, se estendendo até abril, esses trabalhos de colheita lá no estado do Rio Grande do Sul. Roberto destacando as dificuldades que essas lavouras enfrentaram nesse ciclo 2021, falta de chuvas que obrigou os produtores a remanejarem toda a utilização da água, uma vez que essa falta de chuvas também impactou nos reservatórios, diminuindo essa oferta de água até mesmo para irrigação. Então, lavouras ficaram aí sujas, o produtor não conseguiu fazer as lavagens, teve que remanejar a água para utilizar no momento de enchimento de grãos, onde ela era mais necessária. Então, com isso, prejudicou um pouquinho o desenvolvimento dessas áreas. E a expectativa é de uma pequena redução na produtividade com relação ao ano passado, o ano passado que teve uma produtividade bastante elevada lá na região e também no estado do Rio Grande do Sul. Além dessa queda na produtividade, a área cultivada também foi um pouquinho menor em função dessas dificuldades climáticas e aí, diante de tudo isso, a produção
projetada é menor do que a do ano passado e a expectativa de preços é favorável para o produtor lá na região de Uruguaiana. Roberto destacando que os preços que já foram de R$ 115 a saca, hoje girando em torno dos R$ 90, e a expectativa de que esses patamares se mantenham entre R$ 90 e R$ 100 a saca de 50 quilos, negociada ao longo dessa colheita, dessa safra, o que garante uma boa rentabilidade para o produtor, compensando essa queda de produtividade, essa diminuição. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.